Olá, sou Ediana Boeri. E eu, Lara Moraes. Bem-vindos a mais um Chama na Botina. Mais um programa que conecta a cidade ao campo e o campo à cidade. E agora, hoje, de volta, né, com mais um Chama na Botina. Esse programa que traz muitas novidades para vocês. E hoje nós temos uma convidada aqui muito especial. Ela é prata da casa, a família é muito conhecida, né? Não tem quem não conheça essa família. E com a gente aqui hoje a Cibele. Muito obrigada, Cibele, por ter aceito o convite. E como de praxe aqui no nosso programa, a gente sempre pede para a nossa convidada se apresentar. Quem é a Cibele, de onde a Cibele é, o que a Cibele faz. Pode falar assim em geral, sem preocupação. Boa tarde, queria agradecer o convite da Diana, da Lara. Vou fazer minha apresentação. Há 30 anos já estamos aqui no Maranhão, minha família. E eu vim, passei um tempo, depois voltei para Paraíba, eu sou de Campina Grande, na Paraíba. Aí fiz faculdade lá e por essa distância toda, terminei voltando. Nesse período, comecei a trabalhar com educação profissional, no curso técnico de álcool e açúcar. Nesse intervalo, passei 10 anos qualificando. 10 anos. E hoje, assim, eu vejo uma conquista, porque eu vejo alunos meus muito bem estruturados, muitos agrônomos que entraram no curso, terminaram, fizeram agronomia, hoje estão bem estabelecidos. E surgiu essa oportunidade de trabalhar essa parte de bioinsumo, fitopatologia, nematóide, que hoje a gente tem uma demanda muito grande. Verdade. E estou há 5 anos. Infelizmente temos. Infelizmente temos. E estou há 5 anos com o Laboratório Green Lab, com a minha administração e uma equipe que trabalha comigo, que faz acontecer, né? E estamos à disposição para qualquer tema que surgir aí, pode estar nos convidando, que estou à disposição. Mas antes disso, quem é a família da Cibele? Todo mundo já me para na rua. Ah, você é lá da Souza, veterinária. Vem cá, Souza. Te chamam assim na rua? Sim. Sério? Você e todo mundo da família, na verdade? Vocês são em quantos irmãos? Somos 5 mulheres e um homem. 5 mulheres e um homem. O Cezinha é o bendito é o fruto. Na veterinária ali, quem trabalha hoje? Quando começou, foi teu pai e tua mãe. Vamos fazer um resgate dessa história, que é uma história muito bacana também, né? Olhando aí para Balsas com 100 e poucos anos, né? 30 anos aí de veterinária. Teus pais vieram para cá para montar a veterinária. Como que foi essa parte da história? Eu tenho curiosidade. Você não tem, Lara? Sim. A gente morava na Paraíba. O sotaque não nega. Não nega. E é porque eu já estou há 14 anos aqui, né? Tua família toda nunca perdeu o sotaque, inclusive, né? Certo. Todos. Em 94, surgiu a oportunidade de vir aqui para o Maranhão. E a gente pegou uma seca ali na Paraíba, que foram 3 anos, que choveu 20 milímetros. Nossa, em 3 anos, em 3 anos. Não choveu. Não choveu praticamente, né? E aí, quando meu pai chegou aqui no Maranhão, que viu esse tanto de água, tudo verde, ele enlouqueceu. Aí, quando ele veio, foi mais ou menos no mês de setembro de 93, né? Aí ele ligou para minha mãe e disse: arruma as coisas, termina o ano letivo das crianças e vem embora. E assim foi feito. Aí 10 de janeiro de 94 a gente veio para cá. Como é o nome dos seus pais? O meu pai é Severino César, todo mundo conhece como César, e minha mãe Ilza Maria. Pense, nem são conhecidos no Balsinha. Não, e assim, eu acho que o que eu acho muito engraçado ali do movimento, assim, falando como cliente também, né? Porque eu não saberia dizer há quanto tempo vocês estavam, mas assim, realmente a coisa eu como criança, porque nós estamos completando agora esse ano 38 anos, então realmente é uma coisa que meio que se confunde, porque assim, eu me lembro da minha infância e de já ter a veterinária, então assim,
acaba que esse contato, né, sempre aconteceu. Então, assim, é aquela coisa assim que se torna, parece que é um prolongamento da família. E quando fala de campanha de aftosa, né, que graças a Deus, né, o Maranhão aí agora nessa zona livre, mas assim, parece que assim, era aquela coisa assim, tinha pelo menos a visita anual, né, vamos falar assim, né, para quem ou é criador, e aí claro que o mercado agora mudou um pouquinho e deu uma misturada um pouco mais, né? E é muito engraçado porque essa coisa da referência quando a gente mora em cidades menores é muito forte, né? Então, assim, na esquina da veterinária, na esquina da Comercial Souza, na esquina do Guaraná, né? Então, assim, é muito interessante essa coisa das referências de endereço. Sem rua, né? E vocês são uma referência, porque no final das contas, é a esquina da Coronel com a José Leão, ia falar da Gomes de Souza, da José Leão, mas no final das contas não tem rua, né? É a esquina da Souza, velho. Muitas vezes a gente está conversando sobre esses detalhes, aí o pessoal, não, a Souza é referência aqui em Balsas, porque sempre foi naquele lugar, né? Sempre. Então não é referência. Como eu falo, assim, muitas vezes, tanto o Sushi como o Breu, né, já ficaram hospedados lá pra gente viajar. Quando o Sushi pegou Calazar, que eu fui e me deram o resultado, eu chorava, eu disse, eu não vou matar meu cachorro. Mas não precisa matar seu cachorro, tem remédio, você vai ficar dando remédio para ele por um tempo. Então, assim, a gente tem essas lembranças, né? Porque eu sei que tem gente que não entende esse carinho pelo animal, que você, né, chega a chorar sabendo que... E eu me lembro bem dessa questão. E depois disso, depois que o Sushi se foi, muitas vezes quando eu parava o carro lá, o Breu descia correndo, que eu acho que a memória dele era, ele pode estar aí dentro ainda, né? Então, também tem a veterinária, a Souza ainda tem isso, né? Tem essas memórias, assim, de carinho, de cuidado, de falar pra gente, e da gente ter essas lembranças boas. Então, é uma família de sucesso, é uma família que tem muita gente em Balsas que agradece, porque é muita gente apaixonada pelos seus bichinhos, né? E todos vocês resolveram trabalhar no mesmo segmento, né? O que é engraçado, Lara, que na hora que eu cheguei, tu me perguntou, né? Se eu conhecia Lara. Fiquei... Agora que tu falou... Aí me lembrei. Aí lembrei agora dela, realmente. Do Breu dele. Breu tem até que ir lá engraçado, né? Que fica essa memória, o nome do cachorro. Até porque, por exemplo, assim, tem muitos cachorros que tem um nome igual, né? Mas o Breu é bem diferenciado, né? Malvadeza com o bichinho. Não foi eu que dei esse nome, não foi as crianças. Engraçado, às vezes a pessoa fala o nome do proprietário, né? Aí você tem aquela vaga lembrança, mas falou o nome do cachorro, você lembra. Pronto. É verdade. Que aí fixa, né? E vocês, a família toda, de certo modo, dando seguimento ao que era o negócio dos pais, ou como que é hoje a questão familiar hoje dentro dos negócios? O laboratório, ele veio independente disso ou como uma consequência da tua formação? Mas eu acho que é interessante essa coisa da família, porque a percepção que a gente tem é que é uma sucessão familiar. A César e Marília, eles são veterinários, né? Estão lá dentro constantemente. Minha mãe dá esse suporte, a gente já pede para ela dar mais uma paradinha, mas... Eu quero ver parar. Não para. Não, e o bom de chegar lá é encontrar com ela, inclusive. Quando teve a pandemia, a gente tirou as cadeiras, né? Para o pessoal não sentar. Chega a gente até hoje reclamando, tá faltando as cadeiras aqui. Porque lá, eu dizia, era um confessionário, né? Tem gente que chegava lá e altas conversas com a mãe. Mas aí ainda chega e tem toda essa amizade, né? Esse vínculo que a gente formou ao longo desses 30 anos. E aí, o que é que aconteceu em relação ao laboratório Green Lab? Quando eu estava nessa educação profissional, surgiu essa demanda no bioinsumo. E começou a aumentar, numa escala que a gente tinha uma demanda maior. E aí, foi quando surgiu essa... Eu pensei, não, por que não investir em cima disso? Sim. Né?
Só que você não conseguia conciliar as duas coisas mais. Porque sala de aula tem todo o preparo, tem todo um... Não é só a sala de aula, né? O antes ou depois. Tem todo os bastidores, né? Sim. Que a gente precisa estar preparado. E a educação profissional, você tem de estar alinhado com o mercado, tem de buscar novas opções, e aí vou focar numa linha. E foi quando surgiu. Vou montar o laboratório e terminei me desligando dessa instituição. E por ter a parte estrutural ser bem próxima da Souza, eu digo, vou aproveitar esse espaço que é nosso aqui e vou montar o laboratório. Aí para mim ficou maravilhoso, né? Porque eu estou sempre dando suporte lá. Essa parte de balcão a gente consegue atender bem. E Marília e César na parte clínica. Aí, quando eu estou no laboratório... Aí é o teu mundo. Aí é o teu mundo. Quando você está no laboratório é o teu mundo, com certeza. Mas, Cecília, o que você vê, assim, hoje? Porque é tudo muito novo nessa questão, né, de bioinsumos. É uma coisa que está chegando com um gás muito grande. E muita gente, de repente, entra e não... Sabe aquela coisa que chegou a novidade, eu quero entrar, mas eu não procuro saber ao certo o que eu tenho que fazer? Porque é aquela coisa, né? É tudo uma questão de você saber fazer. Né? Eu tô aplicando, mas tudo que se aplica em exagero é que nem medicação. Né? Você tem a medida correta, nem menos e nem mais. Tem que ser aquela dosagem específica. Né? E você tem visto assim que o produtor ou o agrônomo que atende o produtor, eles estão tendo essa cuidado, dessa análise desse produto, de conversar contigo para saber se aquela amostra está legal, se ela está na proporção certa, vou dizer assim, porque eu não sei quais seriam os termos para se usar, né? Olha, o principal problema que a gente tem hoje, em termos de trabalhar biológico, como cresceu assustadoramente, né? Você tem muita empresa que, eu vou usar o termo pirata. Sim. Hoje eu tive uma conversa com um cliente meu, que ele me mandou rótulos de embalagem que prometia tudo e não entregou nada. Ele disse, Beli, tu analisa para mim, eu analiso. Pode mandar que a gente está analisando. Porque qual a orientação que eu dou? Procura produtos certificados, de garantia, empresas sérias, renomadas, né? Isso, porque você compra um produto que a gente não conhece para vender, tá aquela pessoa com 1000 propagandas de produto, muita propaganda, muita conversa, lhe visita 10 vezes, e hoje, quando ele está sem resultados, eu fiz para tentar controlar tal praga, e esperando resultado, agora piorou a situação, ninguém mais me atende. Nossa. Entendeu? E agora, o que é que eu faço? Eu disse, não, traz para a gente tentar analisar o que é que tem nesse teu produto. Para a gente dar uma saída para ti. E a orientação para que isso não aconteça mais é procurar essas marcas, essas empresas que hoje têm já estão solidificados, já têm trabalhos, né? Maior, né? Para que evite esse tipo de coisa. Isso é uma coisa rotineira que eu tenho pego, entendeu? O on-farm em si, durante a safra, ainda chega o evento de estar multiplicando em caixa d'água, sem o menor controle, sem saber nem o que é que está ali. Sim. Não é? Isso ainda acontece. Aí eu sempre oriento meus clientes, olha, tenta buscar empresas conceituadas. Hoje a gente tem no mercado. Aqui em Balsas tem essa disponibilidade, que vai te acompanhar, que vai te orientar. Esse acompanhamento laboratorial é fundamental, porque eu digo, cada batelada daquela é individual. Pode realmente haver uma contaminação. E o segredo é esse, é estar alinhado, é seguir esses protocolos. Tá com o pessoal
que presta essa que te consultoria, vendeu, né, o produto, que te atenda, que te dê que, suporte. Que quando tiver problema em tal lote, ter com você, não ficar no prejuízo, né? Dependendo do tipo de contrato que é alinhado isso. É interessante isso, sabe, Sibeli, porque assim, quando a gente pensa, por exemplo, em bioinsumos, e é realmente uma coisa que ainda é muito nova, né? Tem muito mercado, né? E tudo. Mas acho que a grande questão, e eu não digo isso só sobre os insumos, mas é igual a gente falar, por exemplo, realmente do remédio da farmácia, né? É aquela coisa assim, por que tem genérico? Por que tem tanta variação de fórmula e tudo mais? Quando o produtor, o agricultor, está lá e recebeu uma visita, por exemplo, de um representante de uma determinada empresa, seja ela de renome ou não, né, que é independente mesmo, na dúvida, então ele pode fazer uma pré-análise do produto antes de vir a aplicar. Às vezes a gente sabe que também acontece, por exemplo, demonstrações, né? Então, olha só, beleza, eu sei que você quer demonstrar na minha área, mas eu preciso ver, seria uma questão de talvez ver compatibilidade, inclusive, ou então eu já uso algum tipo de produto, então eu preciso me dar uma amostra para que eu leve no meu laboratório, para que eu faça uma pré-análise, e aí você consegue então identificar o que tem naquele produto? Seria mais ou menos isso? Isso, exatamente. A maioria desses laboratórios já renomados, eles entregam no produto a garantia desse material, né? O que a gente orienta é um micro-organismo. Dependendo da forma que está sendo armazenada, forma de transporte, tudo isso pode afetar essa viabilidade. Então, aconteceu de o caminhão ser entregue numa semana e passou 15 dias. Não sabe como isso ficou armazenado. Sim. Então, a primeira providência é coletar uma amostra, enviar para o laboratório e aí ver a viabilidade desse produto. A partir daí, você vai saber se está dentro do parâmetro desejado ou não. Eu vou fazer um parâmetro disso com a questão da vacina, porque eu me lembrei aqui agora que é assim, quando a gente chega para comprar a vacina, inclusive acontece isso, né? Você está com a caixa de isopor, né? Então, isso é muito natural, é muito normal. Aí o cliente fala, não tô. Então, vocês até já têm garrafa com água ali, com gelo, né? Para poder colocar o produto. É uma situação parecida no caso dos bioinsumos, ou seja, ela exige uma determinada, e se isso também varia de produto para produto, ou seja, de acordo com ou se é fungo, se é bactéria, ou se são basicamente esses dois, né, que são utilizados. Então, o fungo e a bactéria, ele precisa de condições específicas, tanto no caso da conservação, quanto da aplicação. Isso. O inóculo, que é o que a gente vai usar para multiplicar, na maioria das vezes, o ideal é que ele esteja refrigerado. Tá? Tipo os inoculantes. A maioria já vem com o próprio isopor, né? Já vem acondicionado desse jeito. E os inoculantes, tipo um subtilis, um amiloliquefaces, o representante, a pessoa que está fornecendo, geralmente já vem com esse acondicionamento refrigerado. É um padrão, né? Da entrega mesmo. Né? E o que pode diferenciar, eu recebi sem refrigeração. Aí tem de olhar, geralmente, rótulos, bulas que vêm afixados neles, se permite estar em temperatura ambiente. Porque tem alguns micro-organismos que eles ficam ali inativos, tá? Pela formulação dele, pode sim. O que vai diferenciar é essa vida de prateleira. Enquanto refrigerado ele poderia durar 180 dias, a temperatura ambiente dura 30. E já passou 30 às vezes estocado, então ele perdeu a eficiência. Exatamente. Tudo isso pode acontecer. Tudo isso pode afetar a qualidade. E aí vai acontecer da situação, eventualmente, de que ele aplicou e não teve reação nenhuma, e aí ele fala assim, o produto não presta. Exatamente, é o que eu mais ouço. Entendi. Porque o produto biológico, ele tem fatores para que esse resultado seja sentido, né? Porque até a moça lá no evento falou, né? Mas às vezes eu não vejo esse resultado. Aí eu até expliquei para ela, não é diretamente,
Às vezes a biomassa, às vezes aquele ataque de nematóide que você o ambiente ali propício, né? A temperatura, o dia. Um conjunto, né, de coisas para que funcione bem. Isso tudo tem que ser seguido, né? E não sei se eu estou errada, Cibele, e aí até para a gente poder realmente orientar, inclusive, nossos ouvintes, quem nos acompanha aqui pelo Chama na Botina, é que a gente tem uma tendência natural com o tempo de querer tudo muito pronto, né? E a sensação que eu fico em relação a bioinsumos é que a gente precisa meio que reaprender a trabalhar. No sentido de que ele exige uma dedicação muito maior. Ou seja, ele vai ser eficiente, ele vai funcionar desde que eu cuide muito bem dele. É diferente de eu comprar um adubo, né? Mesmo o adubo, na verdade, quantas e quantas vezes a gente compra um adubo, mas estocou mal, ele empedra, depois vira um problema na hora de aplicar, né? Os químicos, de modo geral, apesar de industrializados, quer dizer, já vem também numa condição de diluição, numa condição de mistura que precisa ser respeitada, numa condição de temperatura, tempo, vento, horário que precisa ser respeitado, porque também não vai ter a mesma eficiência. Então, é interessante essas coisas, porque às vezes, e aí aqui o nosso programa, Cibele, até porque a gente tem essa vocação de conectar a cidade e campo, então quem às vezes está escutando não é uma pessoa do campo, mas é para ela entender que aquilo que, por exemplo, às vezes a gente faz lá na horta da gente, ou com uma plantinha que a gente tem, né, que às vezes fala assim, como é que eu controlo um probleminha lá, a minha rosa do deserto tá lá com um bichinho, não sei nem o nome daquele bichinho, tem lá na folha tá amarelinho, ou então tá branquinho, ou tá pretinho, o que eu faço? A gente vai na internet, pesquisa, e às vezes, muitas das vezes, usa um produto natural ali de cozinha, né? E dá certo. Então, quando eu olhei para a questão do bioinsumo, e aí, claro que pensando na questão da proporcionalidade, mas de modo geral, eu enxerguei como um cenário onde exige do produtor uma dedicação. E eu queria entrar num ponto que você mencionou antes, mas é realmente assim, essa coisa de que o bioinsumo ele tem evoluído em vários sentidos, e tem sido eu estava procurando a palavra melhor aqui, no sentido de que ele está alcançando um número maior de pessoas, então assim, se tornando um pouco mais acessível, e tem mudado muito também a questão da estrutura física, né? Então, você falou a questão das caixas d'água, quer dizer, hoje, não é que isso seja exatamente um problema, mas o problema está na forma como eu trato isso. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque assim, às vezes a pessoa até fala assim, não, mas eu sou um pequeno produtor, eu só planto, abacaxi, é 1 hectare só, ou eu planto mandioca, não importa, é assim, você pode usar bioinsumo em qualquer propriedade, eu não tenho a estrutura, não é uma estrutura tão cara, mas o que vai exigir de você, às vezes, é muito mais a questão da limpeza. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa evolução que está acontecendo com bioinsumos. Quando a gente analisa ser imediato o resultado, né? A maioria das vezes as pessoas questionam, porque o químico, a gente foi por muito tempo direcionado a esse resultado imediato, né? Eu estou com a mosca branca, aplico o químico, eu quero, amanhã não tem mais nada. Tem que ter resultados, entendeu? Os biológicos a gente fala assim mais de forma preventiva. Ele não é essa coisa tão imediata. Você está com um micro-organismo que vai desenvolver ele, vai fazer acontecer naquela situação. Entende? Então, ele precisa desse tempo, vamos dizer, 72 horas para você visualizar. Então, ele não é esse uso imediatista. O bichinho precisa cair na folha, ele tem que começar a se movimentar, multiplicar. Tem de funcionar assim, entendeu? Então, essa que tem que ser a visão diferenciada entre o biológico e o químico. Porque a gente precisa... Então, assim, nessa tua fala,
a janela tem que ser observada de forma diferente? Porque o químico eu posso pegar, se eu estiver falando besteira, né? Por exemplo, eu posso pegar a mosca branca que está aqui de 1 dia até 20 dias, eu não sei quanto tempo ela dura, eu estou falando uma mosca como se fosse uma mosca doméstica. O biológico, para eu ter essa eficácia, eu teria uma janela diferenciada ou esse micro-organismo que vai atacar naturalmente a mosca branca, vai atacá-la em todos os períodos, até aquela fase final da vida dela? Funciona mais ou menos assim, ó. Plantamos, vamos falar em termos de uma coisa mais... essas culturas maiores, né? Soja, por exemplo. Todo ciclo você vai ter presença de ácaro, presença de mosca branca, sabe as etapas do ciclo que isso acontece. Então, tem anos que o desafio é maior, tem anos que o desafio é menor, né? Isso é fato. Então, você já sabe mais ou menos esse time. Então, já pode usar de forma preventiva. Já pode estar inserindo o biológico. E ainda ter essa visão que não é unicamente aquele alvo. Sim. Que você pode ter um leque de situações que pode estar atuando ali. Tá? Então, você está usando um tipo de fungo, que ele vai pegar uma lagarta, que ele vai pegar um ácaro, tá? Que ele vai atuar na parte de fitopatologia. Tá? Então, ele tem um leque de opções que podem estar resolvendo a situação. O que impacta, às vezes, entre o biológico e o químico, essa questão, tipo, mosca branca. É muito rápido. E é devastador. Então, eu posso trabalhar os dois? Pode. Faz um de ataque, tipo químico, e entra com biológico. Porque ele vai pegar essas ninfas, vai atuar a nível de ovos e vai ter resultado. Então, funciona mais ou menos assim. Não é que você tenha que eliminar o químico, mas o que é que a gente trabalha em cima dos bioinsumos? Que faça essa agricultura mais regenerativa, que diminua esse impacto dos químicos. E o que mais se preconiza esse custo, né? Então, funciona mais ou menos assim. A gente consegue falar de um tempo de vida, por exemplo? Porque, igual a gente está falando, na questão do químico, de modo geral, eu tenho uma ação que é de imediata, eu tenho uma taxa residual baixíssima, na grande maioria baixíssima, né? Não vai ficar ali pouquíssimo tempo. Mas eu estou falando de fungos, eu estou falando de organismos vivos, eles vão se multiplicar. Eles vão ficar ali naquele meio durante um tempo determinado ou ele tem um ciclo de vida? Como que funciona? Visualiza o bioinsumo como parte da biota desse solo. Todos esses micro-organismos eles foram isolados, né, a partir do solo, de uma estrutura, coisa assim. Então, eles fazem parte. Às vezes numa proporcionalidade menor, outras maiores, né? O que vai preconizar isso vai ser o quê? Deixa eu achar a palavra aqui, a tua qualidade de solo. Ok. A tua qualidade de solo vai dizer quanto mais tempo de vida vão permanecer ali, porque eles vão estar multiplicando. Entendeu? A nível de bactéria, você tem, vamos dizer, 72 horas daquele organismo, ele está em constante multiplicação. Então você pode meio que eu morri, mas eu já multipliquei e está nascendo outro e vai... Eu perpetuo minha linhagem. Entendeu? E se eu não tiver uma aplicação química, eventualmente, que venha interferir nesse processo, ele continua ali. Às vezes pode ou ter mesmo com a química que, e não vai afetar diretamente. Que você vai ter aqueles organismos que vão sobreviver. Então, funciona mesmo com químico que possa estar sendo inserido, ele ainda permanece, dependendo dos alvos, né? Vai estar agindo ali por safras. Né? O que vai determinar isso é essa tua biota, essa tua qualidade. Portanto, a gente trabalha sempre em cima, melhora a qualidade, regenera o teu solo, porque quanto mais saudável tu tem o teu solo, às vezes esses micro-organismos que estão lá presentes já estão... Eu já peguei análise de fitopatologia que
a pessoa me disse, não, nunca apliquei no tricoderma, por exemplo. E aparece no plaqueamento. Então você vê que existe essa interação. Né? Ele está ali presente no solo. E trabalhando. Né? Sensacional, né? Essa questão do bio, a gente está aqui, né? E a gente não tem noção de quantos organismos vivos estão à nossa volta. Quando, às vezes, a pessoa me pergunta, tu faz análise do solo para a gente ver toda essa biota. A gente tem uma gama muito grande de micro-organismos. Às vezes, no plaqueamento dá muito trabalho, tem muito... Às vezes, um vai se sobressair sobre o outro, né? Aí você não contabiliza. E hoje a tendência é o quê? Trabalhar essa análise molecular. E a gente sabe, né? Quanto mais o solo vou falar em termos leigos, né? Mais arejado, né? Mais solto na mão, que você consegue colocar um caninho fininho que vai até o fundo. A compactação desse solo é um calo para todo mundo. Então, aí você sabe que esse teu solo é rico. Isso. Né? Foi como foi falado pra gente. Você vê que a própria floresta regenera a floresta. Né? É por isso que para mim, começa agora a melhor época do ano junto com a pior época do ano. Por quê? Porque o pessoal, ao invés de juntar as folhas e colocar naquele canteirinho ali do lado para que elas, né, entrem em decomposição, ou fazer uma composteira, ou colocar em volta de árvore, não, é o fogo. Hoje já começou lá na esquina da minha casa, então assim... Cara, eu acho que o pessoal confunde festa de São João. Não entendo, sabe? Com fogo. Eu faço isso sempre. Eu junto, eu boto folha. Agora, nessa época, quanto mais folha você coloca em volta de uma planta, você ajuda até a manter a umidade, sim, né? Porque é muito quente. Você passar um dia sem molhar, cara, só a rosa do deserto e cacto amam essa época. Não, e mesmo na rosa do deserto, eu vou lá, limpo a minha e deixo as folhas ali mesmo no vaso. Essa degradação, né, desses nutrientes, tudo vai voltar. Olha, né? é tão simples, né? Você pegar, já que a gente está falando da questão do biológico, faz um buraco 50 por 1, vai jogando aquela folhagem, joga terra, joga folha, não precisa tocar fogo. Daqui para o final do ano você vai ter um adubo assim perfeito. Exatamente. Mas não sei, assim... por mais que a gente martele, eu e a Diana já estamos há 3 anos martelando essa questão, cara, não toca fogo. Porque aqui, graças a Deus, não evoluiu sim. Tanto a Esquina do Chopp quanto a Chácara São Pedro, né? As duas pegaram fogo, porque fogo colocados. Mas assim, graças a Deus eram lugares que não é casa, né, de pessoas. Mas isso é muito fácil, porque o fogo é incontrolável. Exato. Né, então, assim... É uma coisa que a gente briga muito. Se as pessoas entendessem que o fogo ele não traz benefícios nenhum, a não ser aquela falsa impressão de que está limpo. É que a limpeza acaba sendo superficial. E aí eu ia perguntar isso. Se há uma análise, por exemplo, de solo, do antes e do depois do fogo. Quanto você tem, assim, tipo, uma quantidade de micro-organismos que você encontra no solo, assim, normalmente? Geralmente eles fazem esse estudo a nível de extensão maior, né? Porque o que vai afetar é essa temperatura. Então, a temperatura que você chega a 600 graus, você não sobra quase nada. Entendeu? Em 2019, eu tive a oportunidade de fazer um curso de segurança no trabalho. E quando eu fui fazer meu TCC, eu escolhi esse tema. Exatamente essa queimada urbana. Sim. E eu usei estatística do Corpo de Bombeiros daqui de Balsas. E a gente não tem ideia da quantidade, a incidência. Isso, a qualidade de vida para a gente é terrível, né? Porque o ar... Qualidade do ar. Qualidade do ar. Fica irrespirável. Aquela pessoa que tem criança pequena do lado, uma pessoa com idade, uma pessoa que já tenho, né, todas as ites do mundo. Fora a tua casa que tá limpinha, dali a pouco você chega e ela tá só fuligem. Então é um hábito muito, muito feio. Agora, essa questão de você falar da queimada com relação ao solo, sabe o que me veio à cabeça? Aquela casa da época de vó, de roça, que não tinha piso, que é chão batido, e que varridinho assim, que chega a tá
para você ver como compacta, né? Você falando, e a vassoura de piaçava ou a de palha, né? Que o pessoal jogava água para não fazer poeira. Aquele solo é literalmente duro, ele parece uma camada de concreto, impressionante. Veio muito isso na minha mente. A viabilidade ali, né, tá muito baixa. A gente analisa essa vida, né, do solo, essa questão de matéria orgânica. Sim. Agora, ao mesmo tempo, me lembrei de uma coisa. Eu imagino a qualidade de solo em volta de uma patente. É que veio essa questão do antigo. Não é errado, né? É que, na verdade, entra na questão da composteira, por exemplo, né? Também, né? Então, você está ali realmente com muito organismo vivo. Mas é interessante essas questões porque realmente fazem a gente refletir cada vez mais sobre e falar a idade que a gente tem, né, criatura? Né? Se a gente analisar algum insumo, ele está inserido na rotina da gente. Às vezes há muito tempo. Não se dá conta disso, né? Porque às vezes a gente estava em aula de biologia, não coloca casca de cebola, não coloca o alho. Por quê? Casca de limão, né, do cítrico. Porque ali ele vai agir, ele é um bactericida, né? Aí, nunca parei para pensar nisso. Verdade. Né? Quais são os que a gente não coloca, então? Limão, alho, as cascas de cítricos. As cascas de cítricos de modo geral, né? Alho, cebola, né? Gente, fica a dica, viu? Só para avisar, fica a dica. Hashtag. E pode colocar o filtro de papel, né? De café, se eu não me engano. Porque ele é biodegradável, né? Então, olha quanta coisa você coloca no teu lixo enquanto você está fazendo o almoço, fazendo o jantar, que poderia estar indo para essa composteira dessas folhas que você está tocando fogo. Você já faz o teu adubo ali, já utiliza de forma agradável, né? Que é aquela coisa, né? Como é que o pessoal chama? Como é que é? Que vende, que costuma vender aqui no mercado público, na feira, no sábado, eu nunca lembro o nome, bioextratos, não é bioextratos, né? Bioextrato para plantas. Que é assim, é um esterco líquido, na verdade. Não é aquela de quando você vai juntando muita folha mesmo, eu não lembro o nome agora específico. Mas é uma coisa. Mas é tipo um chorumezinho, só que na verdade não é o chorume, ele é o adubo, né? É que ele já está ensacado. Não. Ensacado. É sólido, ele está ensacado. É porque eu já vi na verdade não foi no mercado, foi diretamente. Mas a moça oferecia, ela vendia para plantas que eram biológicos. Mas tem muito, bem legal. Assim, como você, né, tem laboratório, a gente sabe que, por exemplo, assim, São Paulo a gente vê muito em cana, né, o chorume sendo esguichado de caminhões, então a gente fica, o cheiro não é muito bom, mas aquilo já é usado há séculos, principalmente na cana, né? Aquela vinhaça, né, exato, que eles liberam, tem muito potássio, tem nitrogênio, reaproveitado, né? E quantas granjas, né, de equinos, suínos, o pessoal vende também, né, os dejetos para carneiro, todo mundo gosta muito para as hortas de modo geral, né? De modo geral precisa fazer um cuidado na questão de tirar a acidez, curtir, né? Que precisa curtir ele antes. Isso que eu ia falar. Os nossos avós já faziam biológicos, né? Eles já faziam biológicos. Eu me lembro bem assim, a questão de água de fumo de rolo para jogar em. Como é que é o nome daquela bichinha grudenta? Como é que é o nome, gente? Não é a cigarrinha, aquela grudentinha amarelinha que gruda e solta uma seivinha na folha. Eu sei qual é. Cochonilha. Exatamente. Essa bicha entojada. Bicho nojento. Água de fumo de rolo. Cara, não dá pra fazer isso na plantação de soja no Maranhão, por causa do tamanho. Não, eu tô falando eu assim, sei, eu tô brincando. A questão de que eles já usavam essa não, mas o pior não né? é isso. Na verdade, o pior é saber que essa técnica era usada, deveria continuar sendo usada. E aí, o mais interessante, sabe, você tocou nesse ponto, eu me lembrei aqui de umas coleguinhas, que é assim. Porque o agro né, usa químicos, faz capina química, não sei o que, está fazendo controle. Ninguém fala com essas palavras que eu estou usando, porque todo mundo fala que a gente está aplicando agrotóxico, né, gente? Mas, né, o que acontece? Todo mundo fala mal.
Mas na hora que tem um matinho na porta de casa, ninguém tem coragem de pegar uma enxada e ir lá capinar e arrancar o mato. Fala assim, pergunta para a coleguinha do agro se ela não tem em casa um produtinho para dar para ela aplicar de qualquer jeito. Então, assim, o que é certo e o que é errado, né, gente? Assim, eu vou trazer só essa reflexão, porque, assim, é muito fácil a gente criticar. E aí, de novo, entra como vai aplicar, não vai usar EPI, não vai ler a bula para ver o quanto tem que diluir, como dilui, como aplica, que hora, como que faz, não está nem aí com residual. Então, assim, tem uma série de coisas que são vinculadas, mas a pessoa só pensa no resultado que matou o meu mato. Exatamente. E nem sempre é eficiente. Aí, quando não mata, ainda fala para a coleguinha assim, que o produto está vencido. O produto está estragado, que tu me deu. Que o pessoal não conhece então, uma coisa chamada receituário, né? Tudo tem o seu receituário. E o que é interessante é que esses dias eu estava até comentando. As pessoas se preocupam muito com a quantidade de produto que o Brasil, né, aplica. Nós sabemos que a nossa lei dá um limite específico para isso. Eu não chego à vontade, comprei, agora vou jogar esse tambor todo. Primeiro, porque é uma fortuna. Segundo, porque é crime. E agora, o que mais a gente está ouvindo nas mídias e lendo a respeito é sobre essa importação de arroz de outros países. Eu não vi ninguém questionando a legislação da forma como porque o arroz é ainda uma lavoura que se aplica muito agroquímico. Ninguém questionando se é trans. As condições em que são. As condições que são plantadas. O único requisito é que seja classe. Não, que seja a classe 2. Não, eu estou falando do que o pessoal. Não, eu estou falando do pessoal que desce o pau no nosso produto. Não vai. Entendeu? Não estou nem falando de quem está realmente o ministério que está fazendo isso. Então, isso eu acho, sabe? É muito, muito interessante. Nós fizemos uma entrevista. Desleal. Interessante assim, se vai para o meu bolso, não quero saber quanta quantidade de agroquímico tem nesse produto. Nós fizemos uma entrevista com uma amiga nossa, que é produtora de maçã, e ela falando as exigências que se tem para exportação de maçã. Uhum. Aí eu me questiono, nós, enquanto Brasil, temos essa preocupação de saber como isso foi produzido? Outra questão, alguns países dizem que daí também agora, já que eu estou descendo, mão de obra escrava, porque aqui se pega muito nisso. E a gente sabe que isso é certeza. Então, sabe que eu fico falando, Sibeli, que é muita falácia para pouco conhecimento. Né? Que nem eu brinquei com uma amiga, eu falei, tem muita gente querendo ser pavão com pouca pena. Uhum. Tecnicamente, a legislação que existe para essa exportação, né? Uhum. Tem todo um pré-requisito. Espero que ele não seja burlado, né? Porque a gente tem a questão de doença, de praga, que podem inclusive vir, né? Mas eu só fiz esse adendo para saber de ti. Com os biológicos é assim também? Existe uma questão de eu ter uma quantidade específica para eu aplicar? O Ministério da Agricultura já está nesse processo. Por exemplo, assim, você falou de amostras de produtos que não têm uma eficácia. Uhum. Já tem aquela lista, como sai de vez em quando. Ontem mesmo eu vi uma lista sobre creatina. De meu Deus, deixa eu ver se a minha não está aqui. As permitidas, né? Aprovadas. Não é nem aprovadas, é que tem alguma contaminação, alguma irregularidade, daí eles colocam aquela lista. Mas aprovadas para consumo. Isso já tem, assim... Você que trabalha com laboratório. Nesse sentido, a gente ainda está caminhando. Uhum. Tá? Como tu citou o caso da creatina ainda, não tem uma lista que coloque como dosagem, porque hoje a gente tem produtos de N marcas, com concentrações diferenciadas. Então, a orientação é seguir a recomendada pelo quem fabrica, né? Pelo fabricante.
nesse sentido. O mapa, ele vem trabalhando isso. Sim. Você tem trabalhado para que certifique esses produtos, que tenham as cepas registradas. A cepa que você fala é os bichinhos. Um micro-organismo lá de origem, né? Esse aqui é um subtilis fulano. Aí tem ele com você. Cada um com seu nomezinho. Cada um com sua origem. Nome, para garantir a origem. Para garantir que produto você está usando. Porque, vamos dizer, você tem 30 subtilis. Não necessariamente todas essas cepas vão ser eficientes. Aí o ideal é que trabalhe cada uma para que tenha essa efetividade, tá? Como a nível de bactéria, a nível de fungos, todos vão ter. Eu até publiquei esses dias um metarrídeo. Tu tem 30 cepas diferentes, tá? Aí por região, por alvo, cada um vai ter essa ação. E às vezes, por isso acontece de não ter resultados. Né? Porque às vezes você está com uma cepa, com um micro-organismo que não é aquele que tem a patogenidade, que vai agir diretamente. E ele pode estar lá com aquele nomezinho, que nem você falou, né? Eu vou dar assim, tem esse aqui, que esse aqui vai atacar tal coisa. Vamos dar um exemplo assim, vai atacar um nematóide. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça agora. Mas ele não tem a quantidade certa, ou aquela cepa, como você falou, não está adequada para isso, ou não foi armazenada de forma corretamente. Pode ser tudo. Ou nada. Tudo ou nada. Pode não ser a cepa, né? Pode não ter sido bem armazenada. Pode não ser a utilizada para nematóide. Ou a quantidade certa. Pode não estar na concentração certa. Ai, Jesus. Então, assim, a orientação é sempre buscar esses profissionais que possam estar te norteando. Sim. Aplicar no escuro, sem nenhuma referência, eu acho que é meio um tiro no pé. Como você chega numa farmácia, não conhece de nada, me dá esse produto aqui que eu acho que é bom para dor de cabeça. Toma sem saber a concentração, toma sem saber os horários adequados. E não sabe da origem da dor de cabeça, às vezes era uma dor de estômago, na verdade, né? É aquela coisa que nem toda medicação que faz efeito para mim, né, vai fazer. Eu tomei um comprimido, já tô ótima, de repente, para Ediana. Eu lembro quando a gente fez a vacina, nós fizemos a vacina no mesmo dia, que é a do Covid, né? Porque lá em 2020. Por causa da imprensa, nós fizemos antes, não porque a gente burlou, mas é porque o Maranhão liberou para a imprensa. E aí, por causa da rádio, a gente foi, né? Nós aqui tanto é que a foto é nós duas, uma enfermeira com ela, uma enfermeira comigo. Aí ela me liga de noite. Como é que você tá? Tô ótima. Ela falou, eu tô ruim. As reações, né? Olha pra te ver, né? Por quê? Porque são organismos distintos, né? De um jeito. E orgânicas diferentes, assim, apesar de sermos da mesma raça. O bioinsumo, tecnicamente, ele, vamos dizer, na soja, vou dar um exemplo, milho. Sim. Cada um vai ter essa adequação. Você vai aplicar foliar, você vai aplicar suco, vai ter essa diferenciação, tem de seguir para que você obtenha resultado. A maioria das vezes, eu apliquei um tricoderma, mas só no tratamento da semente. E aí quer o resultado num fusário. Não vai ter. Entendeu? Então, são situações, cada uma vai ter. Tem de ser particular, tem de ser estudada, tem de ser alinhada, tem os times certinho de aplicação, para que você tenha resultado. Porque senão chega e fala, o biológico não presta. Não é? Como às vezes a gente escuta. Não é assim. É um complexo de situações. Cada um vai ter seu alvo. Não é você pegar o aleatório. O spray de inseticida, caiu aqui, trem ali. E ainda reclama porque não ficou uma semana agindo. Exatamente. Né? Tem situações como essa. Então, bom, desculpa, Sibeli. Mas olha, gente, lembrando que você está aí ligadinho, né, no Chama na Botina, esse que é seu programa aí semanal, né? Um programa que é aí
mantido, né? Vamos dizer assim, conduzido, né? Por essas duas moças bonitas aqui. Que você fala, né? Eu é Diana Boer, a virada é Diana Moraes. Você tá vendo como é que é? Acho que o sol. A fumaça tá do fogo. Mas ele é um programa realmente aí pela Rede Agromulher Mais, pela ProSoja, pelo Sindbalsas, né? Nós que temos aí um cantinho especial, com certeza, aí no seu tempo, na sua programação. Então, você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube, você pode acompanhar pelo Spotify, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo SoundCloud, ou aqui pela Rádio Boa Notícia também, 91.1, todo sábado de 8 às 10, e ficar ligadinho aqui na nossa programação. Uma forma de você acompanhar, mas não deu tempo de acompanhar pela rádio, pode escolher uma das opções e reprisar, rever, né? Pode mandar pergunta também, pode mandar no direct, a gente encaminha e direciona. E é interessante porque... sugestão de tema, né? Sugestão de tema. Estamos aqui, o programa, ele é para conectar campo e cidade. Cidade ao campo. Cidade ao campo. A gente só vai conseguir fazer isso trazendo conteúdo e informação que possa fazer essa integração, né? E sugestão de tema e de convidado, né? Muitas vezes alguém conhece e fala assim, cara, tem uma pessoa que vocês têm que conversar com ela porque ela sabe muito a respeito disso, né? Hoje a gente com a está vontade de comer, né? Diana foi no evento de sexta, que eu não fui, não pude ir. E eu mandei mensagem para ela na hora. Foi. Aí ela falou assim, já marquei. Eu falei, ótimo. Porque a gente não ia... Porque nós não íamos, de repente, no laboratório. Você já é muito quietinha. Como é que a gente já sabe? Descobrir, né? Então... E hoje a gente está aqui, então, com a Cibele Gomes, que é a Cibele da Souza, eu acho. Quase isso, né, Cibele? E a gente está falando sobre esse tema, que é um tema que nós já trouxemos né? Acho que semana passada, falando aqui sobre bioinsumos, de modo geral. Mas era importante a gente trazer a questão voltado para as boas práticas mesmo, porque a Cibele vem com esse olhar, que é o olhar da prática, né? Acho que Cibele pode trazer um pouquinho disso mais para a gente, para fazer com que o produtor também um pouco que perca o medo e também, ao mesmo tempo, tenha noção do tamanho da responsabilidade dele para que ele alcance o próprio resultado, ou seja, o resultado que ele quer está na mão dele. Exato. É meio disso, né, Cibele? Porque você está com o produto, você está adquirir uma qualidade, né? Está com o produto de referência, vai fazer a multiplicação. Aí o detalhe é trabalhar essa qualidade, usar sempre materiais para essa multiplicação, os bioreatores, como a gente chama, tá avaliando essa temperatura, o pH, essa aeração, ver esse controle de temperatura, de contaminação, não é? Porque não é interessante você fazer aplicações de produto do micro-organismo, não é interesse. Isso é o que é isso? Para quem não entende nada sobre o assunto, faz de conta que você está contando para alguém que não entende nada disso. Quando você fala que é ter um produto que não é de interesse, um item lá, um fungo. Vou falar de um Bacillus thuringiensis, que é muito bem divulgado. Ok. Já tem um bom tempo aí que ele é comercializado. Então, eu vou fazer a multiplicação dele. Fiz a multiplicação, tudo ok. Mandou para o laboratório. Faz o plaqueamento. Percebe que esse micro-organismo que desenvolveu lá não é BT. Morfologicamente, a gente tem toda essa experiência para poder laudar, não tem o teu micro-organismo de interesse. Morfologicamente, tem como a gente fazer isso. Então, não cresceu. Cresceu outros micro-organismos, outras bactérias, que você pode aplicar, não vai prejudicar, mas também não vai atender a tua necessidade, porque ele não está presente ali. Ou então está em baixa concentração, que é onde a gente faz a leitura nos laudos, deu uma 15ª de BT. Então está em uma baixa concentração, onde você deveria ter a 8ª. O normal, o ideal seria a 8ª. Né? Muito que todo mundo quer que esteja nessa escala. Aí deu a 5ª, aí às vezes agora, o que é que a gente faz? A multiplicação foi executada. Aí é onde entra o consultor que vai ajustar essa tua dose.
porque ali tem uma quantidade menor de micro-organismos do que deveria estar para tu colocar 1 litro nas aplicações, entende? Aí ele faz esse ajuste para que você consiga atingir o desejado em campo. E sem, dependendo, também exagerar no outro, que eventualmente algum outro micro-organismo que esteja ali pode vir a impactar negativamente, ou não, isso normalmente não acontece. Não é muito mais só realmente ajustar a dose para alcançar aquilo que se deseja. A bactéria de interesse, tá? Porque aí você vai atingir o teu alvo, vai ter aquela colonização que a gente necessita, né? A nível de praga, a nível de alguma doença, nematóide, por exemplo. E aí consegue ver os resultados. Me lembrei, inclusive, de uma cena durante o evento que foi assim, a Cibele fez uma apresentação também, e foi a questão do receituário, que alguns receituários vêm lá de, por exemplo, a variação de 2 a 6 litros. 2 ou 6, não é 2, 2,5, 3, não, é 2 e 6, quer dizer, 2, 4, 6. É 200%, 400%, 1000% de diferença? Como assim, né? Então, é interessante porque não vem uma dosagem específica por conta disso, ou seja, essa necessidade de avaliar, de fazer essa análise química mesmo. Isso, porque aí você tem, como eu falei no início, cada fermentação dessa, ela é única. Ela vai ter aquela quantidade de organismos lá presente, né? Então, avaliando isso, tem como tu colocar 400 ml, colocar 4 litros. Tem como tu fazer essa dosagem, esse ajuste. Né? Funciona mais ou menos assim. Por isso, às vezes, fica essa variação. Por quê? Porque deu uma escala baixa de multiplicação. Ou tu tá com multiplicação muito boa. Aí tu não precisa botar muito líquido. Não precisa botar aquela quantidade maior. Então, esse ajuste, quando a consultoria já está alinhadinha, eu acho que fica bem mais fácil para o produtor. Que aí não perde material, consegue aproveitar tudo e os resultados vêm, né? E aí, agora você falando assim, que muitas vezes eu estou multiplicando aquela bactéria, aquele vírus, e tem esses vírus oportunistas que não era para estar ali, eu não estou multiplicando você, você chega aqui e já atrapalha e já é um inimigo daquele outro. Acontece isso, Cibele? Contamina-se, assim, não sei se a palavra seria essa. Tecnicamente, hoje o insumo que a gente mais trabalha é bactéria e fungo. Sim. Tá? Aí, eu falei vírus. Foi. Vírus vai entrar numa questão mais de tá, saúde. Não, é porque é melhor a gente evitar. Não, mas tá certo. O que pode acontecer? Você fez uma multiplicação de fungos. Até mostrei lá umas placas que eu tenho no laboratório. E veio um fusarium, que não era para ele estar ali presente. Aí isso, o que é que impacta? De saber que houve essa contaminação dentro da biofábrica, do teu bioreator, que foi uma coisa, pode ter sido pontual, mas ela pode permanecer dentro do processo, se não identificado. Por isso a importância, né, de estar fazendo as análises. E não usar. Porque dependendo da situação que você esteja em campo, pode ser um desafio que você está levando para lá. E esse não uso? Aí eu pergunto, vem o descarte. E esse descarte é feito como? Geralmente a gente aconselha usar produtos para eliminar aquele fungo, micro-organismo que está indesejado ali. De uma certa forma você vai eliminar todo mundo. Né? E fazer o descarte a nível de uma fossa séptica. Tem algum produto que ele é, vamos dizer assim, pai de todos? Tipo, serve para todos? Tipo, vou pra falar bem na casa da gente, assim, a gente usa água sanitária para fazer desinfecção, né? Então, assim, tem um produto dentro da questão dos fungos que ele usado vai fazer essa limpeza, vai eliminar, claro que todos no caso, sim, porque não tem como fazer só o controle dele, ou para cada tipo de fungo vai ter um produto específico? A gente tenta ajustar essas realidades.
né, a nível de produção. Você tem um bioreator, é uma situação, hoje no mercado a gente tem uma gama de situações, né, que observando qual é a tua biofábrica, a gente faz a indicação. Mas hoje o nível de fábrica que eu tenho de biofábrica, eu uso cloro. Então você expõe lá, deixa aquele tempo de exposição e tu consegue eliminar grande parte disso. Um amônia quaternária, uma clorexidina e por aí. A gente aconselha muito pontuar como é que está essa tua biofábrica. Eu não gosto muito de ser generalista, não. Para a gente não errar. Não ser uma indicação única para não... Né? Até porque não é o caso, realmente, né? Mas é interessante porque, assim, eu falo isso porque, tipo, às vezes a gente está em casa e quer fazer alguma coisa, aí a gente sabe que existem outras opções. Mas se eu usar água sanitária, eu vou resolver aquele probleminha ali, né? E tem outras situações que você fala, não, isso aqui não serve para essa situação. Eu não vou botar água sanitária em cima de um corte da mão. Vai desinfectar? Não. Né? Vai desinfectar, mas vai causar um outro problema, né? Uma queimadura de pele e ali uma lesão maior. E aí eu falo isso porque até para as pessoas entenderem que assim a importância e o quanto é um assunto que ele exige um conhecimento, né? Então assim, o produtor que tem interesse, é só para deixar claro, gente, que assim não é uma coisa de outro mundo. E outra coisa, você vai ter profissionais que vão lhe dar todo o suporte. Tanto da empresa que comercializa os produtos ou mesmo as biofábricas, assim como no caso do laboratório, que é o exemplo que a Cibele está aqui trazendo hoje, com essa questão do assessoramento. Então, são assessoramentos indispensáveis, porque ninguém vai ter um laboratório, quer dizer, ninguém, vírgula, né, gente? Vai ter uma grande empresa, ela pode ter um laboratório na propriedade? Pode. É viável? O custo disso. Então, assim, quando a gente fala de bioinsumos, de modo geral, o bioinsumo veio como uma não vou falar substituição, porque de modo algum é uma substituição, mas é para gerar um valor agregado dentro da propriedade, fazer uma redução de custos e ajudar, como a Cibele já reforçou várias vezes aqui, realmente na questão da bio dentro da própria propriedade, no sentido de você ter um resgate, inclusive, né? De solo, de vegetação, de modo geral, e principalmente porque você tem um entorno, você tem área de floresta, você tem a área de preservação obrigatória, então você está propiciando isso, né, no meio como um todo. Quando a gente olha esse cenário, há necessidade sim de um investimento inicial, você vai sim precisar ter profissionais, e na grande maioria eu acho que precisa de um profissional dedicado, né, para a própria biofábrica. Não digo o ano inteiro, porque você não vai produzir o ano inteiro, mas no período da safra lá, que se você começa a plantar, por exemplo, antes de começar a plantar, você já faz aplicações que são de solo. Só para a gente pontuar isso, normalmente as bio começam a operar um pouco antes do plantio ali, já para aplicando no solo, semente, nematóides, né? Como que é? Já começa esse preparo, né, das sementes, já entra um tricoderma, já entra esse tratamento, já vem melhorando essa qualidade de solo a nível de suco, né? Eu tenho clientes hoje que eles trabalham nessas safrinhas também, para prevenir nematóide, para tentar controlar quando a incidência está mais elevada. E termina que ao longo do ano todo a gente vai ter sempre esses times que você vai estar inserindo, que você vai trabalhando essa qualidade de solo, essa biomassa que tu tem lá. E tem vários estudos em cima disso, de quando pega esse vazio sanitário, né? Preparar, analisar como está a qualidade desse teu solo, estudar esses micro-organismos que estão lá. A gente, durante o ano todinho, está sempre trabalhando nessa qualidade. Já teve situações que a gente analisou durante 3 safras, por exemplo. E a cada ano vem melhorando. Por quê? Porque vem melhorando essa qualidade de solo, aumentando essa carga de micro-organismo e, consequentemente, até o desafio, que eu falo, esse ano de 2024 ele foi desafiador, não teve tanto problema, porque estava com uma coisa mais alinhada, entendeu?
vem trabalhando isso durante não só uma safra. A primeira safra acaba sendo a mais desafiadora, de modo geral, para o produtor, porque é a fase de aprendizado, né? Pois é. O bioinsumo, para muita gente, quando entra, acha meu Deus, como é que vai ter que limpar a sala todo dia? Não, tu tá louca, me diz desse jeito. Eu imagino. A gente faz os protocolos de limpeza. Não, mas não vou limpar todo dia. Tem que limpar todo dia. Tem que limpar todo dia. O bioreator terminou de fabricar ali, vai limpar. Esvaziou. E dá trabalho limpar aquele negócio. Entendeu? Então, essa dedicação, essa pessoa comprometida, não adianta só dizer, eu estou dentro da biofábrica e não atuar. Quando muda, às vezes, o operador, sei. Deu problema. Deu problema. Ou melhorou. Opa, a contaminação aumentou. Então, o negócio tá limpinho. Trocou. Mas, se, por exemplo, assim, o produtor, né, ele tem que entender que o que fica está multiplicando. E está chamando, de repente, outro micro-organismo que vai sobreviver daquele micro-organismo. Exatamente. Né? Então, isso é perda de dinheiro também, né? E que pode refletir na tua safra, na tua lavoura, que não é uma coisa muito boa. É a mesma coisa, eu acredito eu, que não limpar direito aquela maquininha de fazer linguiça. Salame, deixar que trem lá, sim, tudo lá dentro, né? Livre. Toda essa parte aí de higiene, alimento, né, gente? De iogurte, requeijão, imagina aí o bagaço. Não, e você tem ainda aquele processo de pessoas que têm alergia, têm intolerância. Se você não faz esse processo de limpeza, aquela contaminação, tá lá escrito, aqui não tem glúten, mas tem porque passou na máquina, porque tinha ficado na máquina. Exatamente. Lembrei de embalagem em geral, que a gente, né, hoje consome, de produtos industrializados. Se você olhar lá atrás, gente, tem lá alérgicos. Aí vem os produtos que fala assim, como é que é? Possíveis de terem tido contato, alguma coisa assim, né? Aí vem aveia, tipo, digamos que fosse aveia, né? Aí tem aveia, trigo, chocolate, não sei o que. Às vezes tem umas coisas que eu falo assim, meu Deus, nessa mesma empresa entrou... Às vezes tudo seco, ok. Mas de repente entra um outro item que você fala assim, sério? Ou seja, a mesma unidade de processamento vai processar muita coisa. Então, o risco da contaminação cruzada, ele é muito grande mesmo, né? A nível de biofábrica, a gente analisa, até comentei, o operador que está dentro não sai e o que está fora não entra. Porque, na maioria das vezes, esse operador vai a campo fazer uma vistoria, observar como está a questão, monitorar, né, toda a lavoura e volta para dentro da biofábrica, traz no cabelo, traz na roupa. A gente aprendeu isso, aprendeu e com certeza desaprendeu, porque nós somos assim, né, no período da pandemia. Como que você se esterilizava. Hoje já tá geral, assim, ninguém tá nem mais pra nada, entendeu? A gente voltou à normalidade. Não, eu ainda não voltei, não, ainda tô psicopata, ainda uso álcool. A nível de microbiologia, se a gente for levar o pé da letra, você pira. Eu imagino, porque eu começo até a aliança, se você olhar na mão e fizer uma análise, você nunca mais usa. Nossa Senhora. É sério? É muito sério. E olha que é metal, né? Assim, um tipo de metal, lembra que eu falei da questão da amora aquele dia? Que, sim. Cara, por que esse cara foi fazer isso com a minha vida? Pois você come fruta do pé? Falei, cara, não faz isso. Eu vivi a vida inteira nessa felicidade gigantesca. Acho que era super natural. Aí ele pega, passa aquele cotonete infeliz, leva pra uma placa dessa. Pra quê? Que necessidade. Que ele fosse fazer isso no supermercado, eu tenho falado, ok, vá, porque eu acho que até é bom para as pessoas perceberem que realmente é assim. Mas eu não sou a surtada do supermercado também, não, viu? Eu for para falar uma coisa bem séria para vocês. Acho que meu organismo já tá assim, hiper protegido. A gente tem de criar resistência, né? Se você viver numa bolha, não dá, gente. A gente tem que ter contato. Mas nem tanto, nem tão pouco, né? Mas assim, tem hora... Vamos lá, né, gente? Eu fico imaginando a cena, porque assim, a Cibele fala um negócio muito sério. Que a gente, na fazenda, gente, vamos lá, né? Vamos lá, botar nossas cabecinhas para funcionar. Quem, em sã consciência,
E quantas vezes a gente sai de casa, vai fazer um monte de coisa, volta para dentro de casa e deveria ter tomado um banho, alguma coisa, a gente não fez. Aí a Sibeli tá falando lá na Biofarma. Gente, lá na Biofarma tem fungos, bactérias, micro-organismos vivos que precisam de uma condição especial para se multiplicarem, para se manterem e tal, e tal, tal, tal. E aí a gente faz o que com isso? A gente muda o ambiente. Não é isso? Exatamente. E aí, quando a gente muda o ambiente, o bichinho parou de produzir ou diminuiu alguma coisa, a gente fala, mas por que isso veio assim? Aí vai reclamar do tal do fabricante, né? E esquece de analisar o processo interno. Gente, assim, só para uns recadinhos do coração, né, gente? Assim, o tal do procedimento, ele veio para padronizar uma forma de fazer para que a gente alcance o mesmo resultado. Se a gente muda o procedimento, desfaz ou não cumpre uma etapa na totalidade, enfim, a gente pode ter um resultado diferente. Pode até ser melhor, mas pode ser pior. Exato. Você está com um micro-organismo que ele só vai desenvolver a 28 graus. Uhum. Aí tu generaliza, bota todos 32. Muda o ar-condicionado. Aí, porque não multiplicou? E esses micro-organismos, eles preferem calor, como o nosso ali fora, eu tô falando, né? Ou o frio? Qual que faz ele triplicar a multiplicação? A bactéria ela vai estar nesse intervalo de 28 a 32. Calor. O que a gente vai observar é um micro-organismo pontual. Sim. Um BT, um subtilis, um azospirilo. Cada organismo ele vai ter a sua exigência, vamos dizer, aquela temperatura ótima. Sim. Então, geralmente, na embalagem, que você está comprando o inóculo, que a gente chama, Sim, que seria aquele produto que vai multiplicar, ele vem essas especificações. Uhum. Tudo orientadinho, siga a bula. Tudo orientadinho. Tem produtos que eles são para ficar congelado a menos 4 graus. Até o momento de utilizar. Até o momento de você utilizar. Então a Biofarma também opera nessa temperatura? Ou no momento não. que vai colocar na Biofarma para multiplicar, aí ele vem para uma temperatura ambiente? Só a nível de armazenamento. Interessante. Porque você deixa o micro-organismo lá latente. Ele está paralisado. Vou fazer uma forma grosseira de falar. Ele está paralisado ali. Aí eu trago ele para a temperatura ambiente e vou multiplicar ele. Aí ele vai para a temperatura ótima de crescimento dele e vai. Entendeu? Então, o que a gente deve seguir é conhecer cada micro-organismo desse e fazer a multiplicação. Aí tu poderia me perguntar, e nesse calor de Balsas? Benção. Gente, você já teve 35 graus aí. Mas, Sibeli, porque você ainda não chegou de noite. De noite já tá fresquinho. Tá 27. Melhorou. Lá na fazenda tava dando 23, tava bom. Na cidade é mais um pouquinho mais quente. Né? Eu tô tipo pardal, tô só urbana agora. Fala em pardal não, pelo amor. Tem nenhum biológico pra eles não? Pelo amor de Nossa Senhora, tem não? Deixa a Sibeli concluir a frase dela que nós cortamos ela. Porque lá em casa. Aí o que é que acontece nessa situação? Que você poderia me perguntar, né? Se ele está com 32 graus, como tu vai aplicar lá 35? A gente tem essa dinâmica de adaptação. Então, eu consigo me adaptar a esse meio, consigo multiplicar e consigo fazer a proposta que o biológico tem. Que seja essa proteção, que seja essa diminuição de estresse à seca e N situações que a gente tem de cada bactéria, né? Sim. Cada bactéria vai fazer o seu papel. E ainda tem mais esse detalhe. Você pode, nesse conjunto, que se você olhar num leque de opções que a gente tem umas 30 bactérias hoje em ação. Elas vão interagir. Então, você tem toda essa situação, esse complexo. Imagina uma casa funcionando, né? Sim. Um faz o almoço, o outro limpa a casa, um passa roupa. Cada um vai ter sua ação ali. Eles estão o tempo todo interagindo. E não que ele vá morrer, que ele vai deixar de agir naquela situação, porque ele mantém aquela viabilidade, ele mantém, perpetua, né? Está multiplicando novos organismos e assim sucessivamente. Então, a entrega do biológico, eu digo que eu
como biólogo, eu apoio, acho fantástico. Só que tem de seguir essas etapas, tem de obedecer. Um produto que ele é pronto para uso, a situação é uma. O on-farm, esses produtos são multiplicados, são outras. São feitos na fazenda. Né? Então, a gente tem que ter essa consciência para depois não ficar falando mal, que não funcionou, e que não entregou o que prometeu. E sempre buscar essa questão do referência. Não adianta a gente pegar qualquer coisa e querer resultados que, como a gente até viu um exemplo lá que o rapaz deu, prometia tricoderme e tinha penicílio, que é outro micro-organismo que não é de interesse. Não é de interesse para aquela situação, mas é de interesse, por exemplo, para a questão de saúde, farmacêutica. É outra situação. A soja não ia fazer Mas se a gente comesse essa soja cheia de penicilina... Será? Não, eu tô só tirando residual. Eu tô tirando sarro. Porque... Não, eu tô brincando. Não, mas sabe o que é uma coisa importante? Porque assim, vamos lá. Quando a gente fala de... Vocês falaram isso, eu me lembrei de uma outra coisa, na verdade. Existe uma grande preocupação, de modo geral, de uma parte da população, e assim, há inclusive uma discussão muito grande sobre se esses grãos, quando eu colho o grão, né, seja soja, milho, eu colhi o grão. Esse grão, ele tem algum residual, por exemplo, que possa vir... Então, o micro-organismo agiu nos bichinhos e tal, mas ele agiu também na planta de forma que possa trazer algum prejuízo para o ser humano, ou para quem venha consumir? Na maioria das vezes a gente trata eles como fitopatogênicos, que são danosos para a planta. Um fusário, por exemplo, ele vai ser danoso à planta. Para a gente... Por mais que eu consuma ele não tem essa patogenidade nossa. Ele não vai causar um dano humano. Entendeu? Se eu quiser comer ele, eu posso comer, então? Pode comer. Melhor não. Às vezes a gente faz plaqueamento, cresce uma bactéria, cresce um BT, por exemplo. E ele não, por mais que ele esteja presente ali, ele não vai ter nenhum dano humano, entendeu? Por isso eles podem ser usados e eles são tratados como organismos regenerativos, entendeu? A nível dentro do meio ambiente, né? É diferente, né, Cibele, assim, já que você falou nessa questão residual, da multiplicação de fungos e bactérias num alimento que já está processado na sua casa, né? Que é um cuidado que tem que se ter. Porque eu conheço gente, só tem esse funguinho aqui, tiro, só que ele já está lá dentro, não é verdade? Ele não tá só naquele pedacinho, Nossa, ele foi... Eu escutei isso semana passada, que não pode comer a fruta quando tá só com um pedacinho pretinho. Eu já comi a vida inteira. Não, tem muita gente que não passa mal, mas tem gente que vai parar no hospital com intoxicação alimentar. E muitas vezes você pensa assim, não, mas só tá aqui, aí eu corto aqui. Aquilo lá já foi o que veio pra fora, né? Lá dentro a festa tá... É sério isso? É seríssimo isso. Vamos falar, tipo... tem alguns fungos que eles estão inseridos fazem parte, né, de contaminação desses alimentos. E tem estudos já que mostram que essa toxina que ele libera é cancerígena. Exatamente. Caramba. Que eu tava... Entendeu? Como a gente não tem, vamos dizer, a pessoa olhou ali e não sabe que fungo é melhor descartar. É melhor descartar. Porque vai que é um a origem, e né? O pior disso, né, porque pelo que eu andei lendo também, se aquilo tá na tua geladeira e aquele ali tá, você pode ter certeza que outro alimento vai pegar, porque ele é esporo, né? E como é que chama? Não sei se é esporos, né? Eu não tô falando errado. Ele tipo espalha dentro do ambiente. Então, por exemplo, muitas vezes você que tem problema alérgico, que nem eu, você não sabe por que você está tendo isso. A crise. Porque você abriu, de repente mexeu naquela fruta, fez uma coisa. Então, eu entrei nesse assunto, aproveitando você como bióloga, para justamente falar para essas mães, falar, mas é só isso. Claro que nós temos alimentos que já vêm com fungos e bactérias, né? A gente já conhece o queijo, vários queijos, mas aqueles não fazem mal. Exatamente. Mas outros fazem muito mal. Mas aí, no caso,
você falou do queijo, então tem aqueles próprios que vêm no queijo e tem aquela situação do queijo que a gente comprou, esqueceu ele lá na geladeira uma semana e aí começa a aparecer um outro pretinho, que aí não é dele. Ou seja, aquele dali. E não vai dar pro teu pet também não, viu? Joga fora. Dá dó de jogar fora? Dá. Mas o coitadinho também tem que passar mal, não. Mal também, se comer. É justamente o que acontece. Na parte da microbiologia, a gente classifica as bactérias como patógenas, não patógenas. Fungo também. Você vai ter os que vão causar mal e os que não vão causar mal. Então, as patógenas não causam mal. Ou estou falando trocado? Patógenas causam mal. A não patógena, tranquilo. As não patógenas, vamos dar um exemplo. Os iogurtes. Sim, que os lactobacilos, sim, amo. Né? Os queijos, que a gente tem uma gama gigantesca. Que já são fermentados, né? Porque já tem isso. São essa fermentação desses micro-organismos. A cerveja. E não causam mal. Então, a gente tem um leque de opções a nível de bactéria ou fungo que são benéficas. Tá? Eu vou te perguntar outra coisa, aproveitando essa questão da alimentação, porque eu sei que tem muita gente que se preocupa com isso. Tem muitas mães que têm filhos com alergia e, de repente, estão fazendo alguma coisa e não estão... É verdade que as nozes, castanha, amendoim, aquilo é um prato cheio para bactéria? Para fungo. Eu, por exemplo, assim, eu não gosto de abrir amendoim e não consumir. 2 dias eu jogo fora mesmo. O risco do amendoim é porque você tem essas flavotoxinas, né? Mas no caso dele, mesmo sem torrar, você fala ele in natura ou mesmo torrado? Mesmo torrado. É. Ele parece que ele é assim, gente. Ai, gente, agora vocês estão me deixando nervosa. Aí você bota o pote de plástico. Não, no pote de vidro. Pois é, mas deixa fechado. Aí eu vou lá, tiro um pouco, como... Eu não sei como é que ele toma em menor tempo. Exato. Porque eu não sei porque aqueles caramelizados que a gente faz. Não, acabou. Assim. Come logo. Irmã, não faz parte da minha dieta comer tudo de uma vez. É porque eu não sei porque cargas d'água. Mas não fica escuro nem nada disso. Ele não fica, mas aí é que tá. Eu não sei porque cargas d'água, parece que o amendoim é o suprassumo da alimentação deles. E você te mantém na geladeira também? Geladeira dá fungo também, filha. Acabamos de falar do pão lá. Não, mas às vezes nem todos desenvolvem. Não quer dizer que todos. Exato, mas é bom. Mas é bom sempre. É uma recomendação. Abriu, não vai deixar um mês ali, né, no pote. Acho que o mês até demais, eu compro in natura, gente. Eu asso e coloco no vrido lá e boto na geladeira e deixo lá. Eu vou comer de pouquinho. Ó, amendoim pra mim tá mole, tchau, filho. Não, não fica mole. Não, amendoim mole não é gostoso também não, aí concordo. Sibeli, voltando aqui pro negócio, eu tenho uma pergunta também pra você fazer pra você. Dentro do mercado de balsas, dentro dessa realidade que você viu, por exemplo, no último ano, 2023. Eu queria que você comentasse pra gente dessa última safra 23, 24, os comportamentos relativos a tanto a questão da soja, mas a gente tem visto bastante relatos mesmo sobre as lagartas, por exemplo, no milho, né? Esse ano tem sido assim... Elas estão enfurecidas, né? Acho que assim, tem sido assim uma grande reclamação do produtor de modo geral, a questão da lagarta no milho. Acho que assim, foi o que mais se destacou nas conversas que a gente tem ouvido, né? Como que é com a tua percepção, de modo geral, independente de ser com bioinsumo, mas assim, qual a tua percepção como bio, né, dentro dessa questão do teu trabalho? Eu atendo Maranhão, Tocantins, Piauí, Pará. Eu tenho contato com muitos consultores. Você está no Mato Piba. E o que aconteceu? Eu digo que esse ano foi um ano desafiador. Né? Porque coisas que eu nunca tinha visto. Desde que eu vim aqui para o Maranhão, a gente só vê a nível de literatura. Esse ano eu vi. Sério? Às vezes eu recebo muita foto no celular. Sibeli, tu já viu isso? Olha, só tinha visto na literatura. E a gente tem ele se expressando em campo. Até estava conversando com um consultor ontem e ele, Sibeli, mas tipo a macrofomina apareceu no plaqueamento dele. Eu não conseguia visualizar ela, os sintomas. Aí eu expliquei para ele.
tu não tem uma macrofomina, tu não tem um agente patológico tá agindo ali. Você está com complexo, você tem um diaporte, você tem um fusário, você tem uma traquinose, você tem um conjunto de coisas. Por isso, essa situação está sendo mascarada. Entendeu? Então, esse ano, até a questão da lagarta, que estourou de uma jeito. Sim. Ah, mas tal variedade, tal situação, apliquei. Esse ano foi muito desafiador, porque você teve temperaturas muito altas. Sim. Muito altas, né? Olha, nós estamos terminando o mês de maio, que seria um mês fresquinho. Ainda, né? E olha os calores que nós passamos, né? Quer dizer, eu acho que sim, calores específicos de agosto e setembro. Aí, consequentemente, a nível de planta, tu quebrou essa resistência. E teve toda essa vulnerabilidade. E aí vai expressar, vai acontecer e tem o ataque em termos de praga que a gente vê aí, relata todo mundo, até na própria cidade a gente vê algumas situações, né? 2024 sendo 2024. Que é um consultor falou, rapaz, eu tô dentro do carro aqui fechado, porque se eu estiver do lado de fora, eu tô comendo mosca branca. Nossa, gente, tava demais. Você lembra que ano foi, Sibeli? Você já estava aqui, que foi uma infestação gigante, que até nas árvores da casa da gente. Acho que foi você 2019, andava na grama, não era, também não? acho. Foi antes da. Foi antes da pandemia. Você andava na grama assim. Não, meu de manhã, Deus do de manhã, céu. andando no centro, você. Essas hortinhas mais comunitárias, de pequeno porte, o pessoal estava enlouquecido. Porque todo mundo foi atingido, de certa forma, né? Não só eu as não sei, culturas maiores. eu acho engraçado, eu tenho um pezinho, uma mudinha de alfazema. Eu nunca vi Ela florir? ela gostar tanto de alfazema. É incrível, assim, tem rosa do deserto, tem as outras coisas. Mas duas delas se destacam. Elas amam. Assim, sempre tem. Não é, não, apliquei hoje, eu posso aplicar qualquer coisa hoje. Amanhã elas estão lá de novo. É a alfazema e a citronela. O que tem nesses bichos que eu falei, meu Deus do céu. É estranho, né? Que a citronela é repelente, né? Exatamente. E vive cheia de mosca. Agora eu vou aproveitar. Controla um dia. E te fazer uma pergunta. Aplicar um biológico para permanecer mais. Eu sei que muitos produtores, né, pecuaristas, eles costumam plantar o ninho em volta do curral justamente por causa da mosca branca. Isso é fato, Sibeli. Ele expulsa mesmo, né? Que o ninho não é como o pessoal achava antigamente, que ele é inseticida, ele é repelente. Ele não mata nada, ele repele, né? Ele foi demonizado muitas vezes da questão. Erroneamente, né? E aí eu sei disso, porque eu tenho muitos amigos que são pecuaristas e eles colocam, porque aquilo inferniza o gado, né? Aquela mosca branca ali no rabo batendo o tempo inteiro. No caso da pecuária, seria essa mosca do chifre. Isso, troquei a mosca. Gente, calma. É muita mosca para pouco espaço. Mas, bom, enfim, não falei errado, só troquei a mosca. Só trocou a mosca. Mas tem essa ação repelente, sim. Ela funciona muito bem. E um dos problemas do ninho foi exatamente esse, né? A divulgação errônea do que ele garantia, né? Vamos dizer assim. Essa é a verdadeira fake news, né? Que dizimou um monte de coitadinho de ninho aqui da cidade. Cara, aí arrancou, aí a cidade tá quente pra danar. Né, arrancaram um monte de ali na praça do mercado. Pois foi porque não foram entender e saber o porquê, né? Conversar com quem entende, né? Do negócio. Mas é assim. A proposta por isso às vezes o conhecimento, né? Manteria, né? Abre a tua mente, né? Eu sempre instruo assim as pessoas, tenta buscar uma informação antes de condenar aquilo. Porque toda situação ela vai ter, né? A sua verdade e a sua inverdade. Sim. Partir para isso. E o ninho, por exemplo, é uma delas. Ele foi procurar informação para que não extermine, né? Não precisa ser radical, né?
Para que não aconteça É que nem você que tem medo da labigol, mas deixa a bichinha na parede. Você não vai ter aranha, você não vai... Barata. É exato. São controladores biológicos. É, exatamente. Controladores biológicos. Uma coisa que o Wilson promete também é isso, né? Porque você mantém aquela biodiversidade. E aí você vai fazer... Você mantém o que é natural, E né? vai fazer esse controle biológico. Um dos... O pessoal que acompanha consultoria me mandou várias plantas, Sibeli. Eu não apliquei esse tipo de fungo. E como é que ele está apresentando aqui? É exatamente essa interação, é principalmente essa diversidade que você está conseguindo a nível de organismo, que ele vai fazer. Tu não aplicou ele, mas ele controla ele é agente do ovo da mosca. Sim. Então ele já está atuando ali, ele já está fazendo a ação dele. Prevenção. E é gratuito, né? É. É só você manter essa biodiversidade. E Wilson além do promete, gratuito, ainda deixando o seu solo mais fértil e mais produtivo. Aquela situação ali dessa interação, de não eliminar esses outros organismos, é muito fantástico, né? É maravilhoso mesmo. Sibeli, como que você enxerga o futuro? Independente de ser como bioinsumos, independente de agro, mas assim, como que você, se você quiser dividir, ok, mas como que você enxerga o futuro, olhando para tudo isso que está acontecendo? Eu queria que o futuro o pessoal se preocupasse mais em estudar. Boa. Porque a partir do momento que você tem essas informações, que hoje tem muito acesso, Nossa. né? Verdade. A gente já estaria anos-luz em termos de biológico. Eu olho pro meu filho, ele tem 10 anos, às vezes fico olhando aqueles vídeos besta, então por que tu não foi pesquisar o teu conteúdo? Né? Não tem ainda essa... Tudo bem que a gente precisa de uma maturidade, né? Mas eu olho jovens, eu ministrei aula por muito tempo, para 18, 20 anos, até 23 anos, e o pessoal não tinha essa preocupação. Eu escutei de um aluno meu, que está numa multinacional, ele disse, Sibeli, você é a pessoa que me ensinou a estudar. Eu não sabia o que era estudar. E você tem que ter essa curiosidade, tem de buscar fontes seguras. Achar a forma como você consegue assimilar esse estudo, né? Ah, minha colega estuda 20 horas por dia. Exagerando, claro, estou aqui. Mas aquilo não vai funcionar para mim. Então eu tenho que buscar como é bom para mim. Exato. E como você falou, conhecimento. Porque é muita informação. E aí veio muito essa questão da fake, mas ninguém vai atrás, literalmente. Só aprenderam essa palavra nova. Só aprenderam a palavra nova fake. Né? Às vezes eu digo, a internet ela tem duas vertentes. Nossa. Né? Porque se você quiser vangloriar uma pessoa, uma situação, Pro bem produto, ou pro mal, você leva ele. Agora também, se for para denegrir uma imagem. Nossa, 2 segundos. Ninguém vai ali pesquisar se aquilo é real. Nem a fonte. Só divulga, só encaminha. E qualquer fala, né, Sibeli, que você faça, que possa ser mal interpretada, já tem aquela coisa. Esses dias eu escutei de uma amiga, ela me mandou um áudio, ela apagou. Eu falei, você tá doida? Por que você apagou? Ah, não, porque diz que o aparelho, não vou falar a marca, vou, iPhone, Samsung, diz que o Samsung vê o áudio, não sei o que, perigoso. Falei, minha filha, se isso acontece, a polícia nunca baixou na minha porta ainda, porque se o povo começar a escutar os meus áudios... Não, nossos áudios não, nossos podcasts, né? Não, que a gente não manda áudio. Eu vou presa com gosto. Aí, o que é que eu espero desse futuro, né? Que as pessoas tenham esse conhecimento, que busquem esses conhecimentos. A dificuldade que a gente tem de trabalhar pesquisa... Nossa, eu imagino. Entendeu? Aí eu até falei, hoje eu não consigo mais administrar isso. Ter o laboratório, fazer essa parte comercial e ainda trabalhar pesquisar. pesquisa. Tanto é que até um cliente me pediu para fazer um estudo com as doenças que ele teve. E eu disse, só na entre-safra eu consigo. Porque eu não tenho. Porque a demanda é muito grande. Entendeu? Pessoas que queiram o nível de dedicação, né? Entendeu? Para eu conseguir raça em cisto, nematóide, eu preciso ter uma casa de vegetação, tenho que quebrar essa resistência, preciso que a pessoa esteja toda ali.
dedicada. Que estude, que veja o que está acontecendo dia a dia. Eu não consigo. No tempo da planta, né, Cibele? Não é no tempo que você quer. É isso realmente o que você está falando. Como diz a história, não tem triste. inteligência artificial que substitua. Não tem. E nunca vai ter, nunca vai ter. É Não é pra brilhante, tudo, entendeu? nunca Agora, vai ter. qual o impasse que a gente tem hoje? Porque só querem propagar informações sem conhecimento daquilo. E ninguém tem mais nada, nenhuma criatividade, nada inovador. E ninguém quer se dedicar. Tá naquela... Ninguém faz Isso nada. aqui facilitou muita coisa, mas também te tirou um pouco do intelecto. Do intelecto que eu digo que para você Pensar, ler, para você equilíbrio, pensar, para você pensar por conta própria, não chegar com o pensamento já formado. Exatamente. Não, a pessoa que vai falar 2 mais 2, abre a calculadora. Não dá, né, gente? Assim, precisa ter um pouquinho também, botar a cachola realmente para funcionar. Às vezes eu olho assim, vamos fazer uma redação. O que é redação, né? Ninguém sabe escrever mais. Não. Gente, a Por isso Ediana que é continua fã, eu lendo. também sou fã da doutora Ana Beatriz. E ela falando que os livros dela, ela escreve à mão na folha de papel ao maço. Porque ela falou, eu não consigo, isso aqui me tira o foco. Eu não consigo estar estudando em computador. Nem eu. Celular. Eu imprimo tenho tudo. caderno, eu tenho caderno, eu tenho textos escritos em caderno. Porque aí A gravação é muito as maior. minhas filhas, né? mãe, a tua letra é tão linda. Não, a minha letra não é linda, é o hábito de escrever. É. Você segurar, né? Eu tenho até calo aqui. Não, e é engraçado, porque realmente, assim, é a história da fixação, né? Então, assim, o que você falou, realmente, a questão da educação, desde sempre, a gente sempre escutou dos pais, né? Que meu pai sempre falou isso, que educação ninguém tira, pelo contrário, quando você tem educação e se você ensina outra pessoa, você aprende de novo, aprende mais, vê uma nova forma de falar. E então, assim, realmente, assim, é uma lição que fica, né? É uma reflexão no sentido de que as pessoas realmente percebam isso, porque assim, gente, não é porque uma catástrofe acontece no Rio Grande do Sul, uma outra acontece nos Estados Unidos ou uma outra acontece em outro lugar que o mundo vai acabar hoje ou agora ou amanhã. E não é sobre isso, na verdade, é sobre a forma como a gente se vê e a gente se comporta dentro de cada um desses cenários. Então, pensar que amanhã pode ser um novo dia e que esse novo dia o que é que eu vou fazer vai depender só de você. Então, se você não estuda hoje, como é que amanhã você pode ser uma pessoa melhor? Como é que você pode ter uma profissão melhor? Isso. E é um mercado em amplo crescimento, né? Então, a gente tem uma demanda de profissionais. Então, fica aí a dica para os jovens, para os papais também, para as mamães. Com certeza está faltando em relação biólogo, aos não filhos. Tá? Né? A gente tem falta no mercado por biólogos, por técnicos na área de laboratório, de modo geral. O que eu ouvi hoje? Uma pessoa também me reclamando de mão de obra que não tem. Na verdade, aqui em Balsas está faltando para quase tudo, né? Então, assim... E aí, assim, é uma demanda. Existe demanda, e não tem oferta realmente de mão de obra. Né? Para você analisar a minha equipe hoje, nenhum é da área, nenhum é agrônomo. São pessoas que eu fui trazendo. Você foi formando essas pessoas? Que eu fui formando. E olhar para mim, Cibele, como eu vou aprender a falar essa palavra? Um pratilex. Um melodófilo. Nunca que eu vou conseguir falar Sério? isso. Eu dava o caderno. Tá, escreva 100 vezes essa palavra. Exato. E vamos começar. Você vai escutar eu falar. Você vai aprender. Exato. Que legal. É desse jeito. E foi desse jeito. E hoje eu olho por meninos assim. Eles olham também. Cibele, tu lembra quando eu entrei aqui? Que legal. Parabéns. Que aí não conseguia nem falar a palavra. Eu disse, se eu conseguir, você consegue também. Então vamos trabalhar isso aí. Vamos vender o peixe, então? Onde fica o laboratório? Ela Nome, já endereço, falou que é colado na Souza, é facílio. Bem ao lado da Souza Veterinária, na Coronel Silva Neto ali. Bem central. Telefone para contato. Pode falar diretamente comigo, 99-DDD 982-17-6166. A gente vai deixar também no Instagram, também na bio da entrevista. Pronto, tem a página também no Instagram, que a gente Green Lab Fitopatologia.
E uma última pergunta, quais são os tipos de serviço que você oferece no laboratório? Hoje a gente faz a viabilidade, pureza e contaminantes dos bioinsumos. Faço a parte de fitopatologia, a patologia de sementes e nematóide. A parte de fitonematóide, morfológica e a quantitativa, para a gente analisar a população daquela área. Então, também estamos realizando esses serviços. Olha, é muito assunto, né? Muita coisa. E dá para ir embora, né? Nossa Senhora. Mas, Cibele, assim, gratidão demais, né? Por você ter disponibilizado o teu tempo. A gente sabe que tempo é precioso. Tempo é money, sim. E, então, é muita gratidão, né? Por você ter aberto os olhos, tanto nosso como das pessoas que vão nos ouvir, que estão pensando nessa questão do biológico na propriedade. E que não tem tamanho. Que não tem tamanho. Pelo contrário. Eu acabei de falar da composteira, quem tem horta em casa, no quintal da chácara, ou no quintal de casa, frutas. Então, assim, a gente queria que você, né, falasse as considerações finais e só te agradecer pelo teu tempo. Como tu falou, a gente pode passar o dia inteiro, né? Porque uma coisa puxa a outra, já vem o fungo daquele tomate que está na geladeira. Exatamente. N situações. Eu digo que hoje, esse dia a dia, essa vivência que a gente tem a nível de biológico, ela é muito ampla. E fica essa informação de se informar de cada situação, de se capacitar, de correr atrás. Todo mundo tem um potencial. Sim. Basta estar alinhado a isso. Eu reconheço que tem pessoas que não têm aptidão para um laboratório, mas não têm aptidão para estar na lavoura aplicando biológico. Sim. Que vão poder estar na biofábrica. Então, o que cabe é isso, é estar ajustando isso. E a coisa mais bonita que eu vejo em todos os segmentos é a vida que vai estar desde aquela bacterinha microscópica a estruturas como a gente, que é uma máquina perfeita, né, funcionando. Nós somos literalmente a máquina mais perfeita desse mundo. E isso a gente vai estudando cada etapa. A gente é um organismo, a gente está com bactérias, com fungo presente ali, e sabendo administrar isso funciona muito bem, né? Exato. Então, a mensagem que eu deixo é sempre busque essas informações, procurem pessoas que destruam, que não adianta, tipo, como eu falei no início, a gente tem problemas hoje de pirataria, de produtos falsificados, então procura esses conceituados, tá? Para esse rapaz que até me procurou hoje, eu falei, manda a pessoa que está vendendo me procurar, porque se for bom, eu lhe indico. Aí não aparece. Aquela velha máxima, né, Cibele? Eu preciso de um médico. Você tem indicação? Para mim, eu acho que é a mesma coisa. Né? Procura se o teu vizinho, se algum conhecido seu já comprou, já usou. Não custa. Antigamente a gente fazia isso. Exato. E sempre tá em busca dessas informações. Como eu falei, a internet hoje ela é um veículo que tem muitas formas de informação benéficas ou não, filtra isso. Sim. Seja feito um esponja que só absorve e fica falando. Pesquisa pelo menos uns 3 para poder tirar uma média. Quando acontece uma coisa, não sei te responder isso. Mas vou pesquisar, vou procurar, vou me capacitar. E daqui uma semana a gente conversa. Então funciona mais ou menos assim. Graças a Deus existem muitas informações que a gente tem de buscar, né? E senão ficava olhando, não precisa mais, não existe, né? Isso. A gente está cada dia se capacitando. Até sobre esse detalhe. Surgiu algumas informações de compatibilidade, a gente discutiu no evento. E como ficaram muitas perguntas, descobri um treinamento, vou fazer o treinamento. E aí vai fechando essas lacunas de informações que faltam sobre biológico. Que pode chover um monte de perguntas. Mas não deu certo, mas não funcionou, mas é isso. Nunca vai ser igual. Então a gente sempre busca fechando essas lacunas para que no final a pessoa fique satisfeita, que use, né, que recomende e que não fique aquela informação descaracterizada, né?
que cabe a gente fazer essa instrução. Verdade. Obrigada. O agradecimento é nosso. É verdade. E eu queria aproveitar para encerrar o programa deixando um chama na botina, né? Não só para toda a turma da Souza Comércio, da Green Lab também, mas para todos os clientes, né? Que a gente sabe que a grande maioria também aí é ouvinte da Rádio Boa Notícia, Exato. né? Então, assim, é um prazer para a gente ter recebido você aqui. E é o melhor de tudo porque é uma prata da casa, né? Então, assim, é alguém que está aqui na nossa cidade, que está contribuindo para a cidade, para a evolução, para o crescimento, né? Então, assim, tá gerando emprego, tá fazendo a roda girar. Parabéns, tá? Sensacional. Eu amei. Também. Eu amei. Assim, sabe daquelas entrevistas que a gente sai falando assim, nossa, cada vez que a gente conversa, a gente aprende. Então, é muito bom, muito bom. Na verdade, é que nem eu falo, assim, nós conversamos e eu vou adquirindo conhecimento. Sempre. É uma troca, né? Sempre. Mas muito obrigado mesmo, tá bom? É isso. E assim a gente encerra mais um Chama na Botina. Chama na Botina, tá? galera. Até o próximo. Siga a gente nas redes sociais, @Rede Agro Mulher Mais. Localiza lá, Chama na Botina, em qualquer das redes que você preferir. Você pode acompanhar a gente e reprisar também esse programa pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo SoundCloud e pelo Spotify. Você escolhe a rede e acompanha a gente, tá certo? Tchau, tchau, até o próximo. Até o próximo.